Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura da semana. E aqui no canal vocês já sabem que a leitura da semana tem sempre um tema. E qual o tema dessa semana? Qual é a força interior, aquela força que você tem dentro de si, aquele recurso, aquele potencial que você tem dentro de si para enfrentar as situações, para se reerguer de alguma queda, né? Enfim, vamos ver o que as cartas dizem? Eu trouxe 3 opções, como sempre. Opção número 1 é o cristal de quartzo, é uma drusa, olha. Opção número 2 é a canga rosa. E opção número 3, calcita azul. Qual dessas chamou mais a sua atenção? 1, 2 ou 3? Vamos ver? Eu vou tirar as opções. Opção número 3, a opção número 2 e vamos ficar aqui com a opção número 1. Vamos ver o que as cartas falam sobre esse potencial. Opa, já caíram 2 aqui, eu já vou até deixar nas posições. O que as cartas dizem a respeito desse potencial que você tem e às vezes não sabe, né? Vou usar também alguns decks de oráculo que estão aqui. Vamos lá. Olha que lindo um bem-te-vi aí, brindando vocês. Logo de manhã cedinho. Aqui. E esse último oráculo aqui. Vamos lá, vamos ver esse potencial. Meu Deus, já sai aqui o arcano da força, a coragem. Vamos lá. Que lindo. Vamos ver se tá aparecendo direitinho. Eu tô testando novamente, gente, pela 1000ª vez. Agora acho que eu resolvi a questão da câmera aqui, assim, com essa vista do alto. Acho que agora dá certo, né? Porque tava saindo tudo invertido. É, dá pra ver agora certinho. Tomara que o vídeo saia bom. Então, vamos lá. Então, pessoa querida, você tem tudo dentro de si para enfrentar as situações. Você tem a capacidade de inteligência, de perspicácia, de discernimento. Você sabe observar uma situação e sabe exatamente o que aquela situação exige de você. Você sabe exatamente o que precisa fazer na hora certa, no momento certo. Então, dentro de você tem toda a possibilidade de autodomínio, de domínio das situações, para além do domínio, você tem a compreensão, não só intelectual, mas também emocional, sobre aquilo que você precisa fazer, aquilo que vai te dar resultados melhores, mais auspiciosos na sua vida. Mas tem uma questão aí na tua, digamos assim, no teu jeitão, na tua personalidade, que pode atrapalhar um pouco.
tem uma questão, talvez, de teimosia e de ego, de você querer que as coisas sejam feitas do seu jeito. E quando as coisas não são feitas do seu jeito, a impressão que dá é que você fica com muita raiva. Você sai chutando o pau da barraca, entende? Então, é como se fosse até, parece que esse gênio que te domina, um gênio forte, uma personalidade muito forte e muito pragmática, que bota a perder toda a capacidade que você tem de autocontrole, de controle da sua vida, entende? Então, você precisa, de certa forma, no momento em que vem essa irritação, que vem essa raiva de... Você sabe o que você faz, né? A gente tem aqui o Papa, que o Papa é único, só tem um no mundo. Então, assim, ele é altamente, digamos assim, conceituado em termos de arcano do tarô. Ele é altamente conceituado naquilo que ele faz. Então, ele sabe o que faz e ele cria toda uma estrutura para que as coisas aconteçam daquele jeito. Ele sabe, ele aplica. Só que aqui, no negativo, vem falando assim: por mais que você saiba, lembra que eu comecei falando que você sabe o que faz? Por mais que você saiba, não quer dizer que as outras pessoas sejam obrigadas a fazer do seu jeito. Às vezes, a vida traz outras possibilidades, outros caminhos. E ainda que as outras pessoas não saibam, é o tempo de cada um. Então, para que você, desculpa, para que você acesse essa sua força interior, para que você utilize essa força interior, você não pode se perder no desejo de comando, ou na raiva que gera em você o fato das pessoas não seguirem os seus conselhos. Ah, não, então, olha, isso aqui é o certo, isso aqui eu sei o que eu estou falando. Mas fulano, cicrano são teimosos, eles não querem seguir, eles não entendem o que eu estou falando, eles não dão valor às minhas opiniões. Ok. Olha os arcanos positivos que vem falando da forma como você deve conduzir esse teu potencial. São arcanos que pedem a você uma receptividade maior, que pedem de você uma postura muito mais silenciosa, pacata, observadora. Se de um lado tem uma força muito yang, querendo comandar, discernir, mandar, determinar, o uso dessa força vai vir muito mais da persuasão. Tranquilamente você aguarda a pessoa vir até você e você mostra o seu posicionamento, a sua opinião, a forma como você enxerga as coisas, que é diferente das outras pessoas. Há muito de originalidade aqui, não é? Então, já que você tem essa força, é preciso que, para que ela realmente seja produtiva na sua vida, você tenha uma postura mais doce, mais suave. Isso, a carta da força, ela é uma carta de inteligência, de autodomínio, de autocontrole. Não é uma força que sai metendo o pé no peito. É a força sutil da inteligência, que traça estratégias, acredita no tempo, tem paciência, tem sabedoria, aplica a sabedoria. Aqui a gente tem a sacerdotisa, falando que você sabe muito, você tem um potencial, gente, gigantesco. Olha quanto arcano maior que saiu aqui, e um rei. Então, é uma questão muito profunda para você. Agora, você tem que deixar... às vezes, dentro de nós, tem lá umas feridinhas
que crescem com o tempo, no sentido de que você sabe que sabe e as pessoas não te valorizam. E muito provavelmente esse é o caso. E aí você escolhe um caminho na vida que é o de, sabe, ou tacar o F, né? Ou forçar as pessoas a seguirem os seus aconselhamentos. Nenhum dos dois caminhos é útil para você. Nenhum dos caminhos serve para você. Você sabe que sabe. Essa é a tua força. Então, fique na sua. Aguarde. E também perceba as incapacidades, as dificuldades, os limites que as outras pessoas têm. Respeite esses limites, entende? Faça o que você tem que fazer no seu caminho de vida, enfim. Mas não exija que os outros tenham a mesma capacidade. Em termos reencarnatórios, cada um vai adquirindo o material que busca. Então, chega num ponto de existência, nos meios familiares, as pessoas que encarnam ali, uns ajudando os outros com as suas capacidades. E às vezes tem uns que se destacam, que é o seu caso, que se destacam por um saber mais aprimorado, por uma compreensão de vida, uma sabedoria, uma busca mais profunda. Mas não adianta se ressentir, não adianta achar que isso é pessoal. Esse rei de paus aqui fica irritadinho porque acha que é pessoal, mas não é pessoal. É limite de cada um. É experiência adquirida de cada um. Cada ser aqui foi buscando, está numa experiência diferente, foi buscando coisas diferentes, aprendizados diferentes. Entende? Então, a postura mais apropriada para que você tome realmente posse dessa tua força interior, desse teu saber, da tua capacidade toda, é realmente você assumir uma postura mais introspectiva, menos mandona, menos exigente, menos cobradora. É você ficar um pouco mais na sua. E vamos ver aqui o que as cartas falam. Bom, aqui já está, olha, o grande professor. Quem é esse grande professor, gente? Amado Mestre Jesus. Aprenda com ou a partir das experiências espirituais. Então, não se trata de olhar toda essa tua experiência aqui como através de um viés muito pragmático e objetivo, porque tem muito disso aqui, né? Muito yang, muito pragmatismo, muita objetividade, assertividade. Tente enxergar através dos olhos de uma sacerdotisa ou de um pendurado, que sacrifica até a própria expressão pessoal para que os outros entendam melhor. Você pode falar na vida através de palavras mais difíceis. Ou você pode, como um grande professor, descer ao nível dos aprendizes. Não se perde aí valores, princípios, não se perde aí o ensinamento. Mas a linguagem é diferente e aqui a linguagem é diferente. Entende? Dizem que Jesus, vibracionalmente, ele desceu muito, 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 muito para poder encarnar na Terra. Ele sabia muito mais do que todos nós aqui. Em nenhum momento ele nos humilhou. Em nenhum momento ele nos forçou a ser como ele. Ele trouxe o aprendizado, que foi se provando através dos tempos, verdadeiras joias que ele nos deixou. O cristal que você escolheu é o cristal de quartzo. Ele expande a luz. E olha que curioso, quando eu fui escolher essa pedra, né? As pedras que iam fazer parte aqui. Eu escolhi justamente esse aqui, que é um faden. Tem um fio, né? Que cortou. E aí,
esses cristais cresceram para ambos os lados. Então, assim como o Papa, assim como Jesus, aqui há um fio que torna você uma conexão entre o alto e o baixo. Gente, que lindo, hein? O pontífice é uma ponte, Papa é uma ponte entre o alto e o baixo. Jesus foi uma ponte entre os ensinamentos superiores e a nossa brutalidade. O Faden, é fio em alemão, acho que é isso, ele traz esse corte e forma essa ponte entre o alto e o baixo. Você é essa ponte, mas não precisa meter o pé no peito de ninguém. Você tem essa força. O espírito desse bichinho aqui, Wombat, esteja em casa. Ou seja, você não precisa sair de quem você é. Você não precisa nem forçar os outros a entrarem na sua casa. Esteja lá com a porta aberta para receber quem chega, para quem percebe a tua luz, o teu conhecimento, a tua força interior e vai até você. Entende? Olha, diz se isso não é perfeito. Primeiro, não vou nem ler o que está escrito aqui. Olha a posição. Ele está sentado, não é? Meditando, tranquilex, numa boex, feliz da vida, em harmonia, parecendo uma sacerdotisa. Existe força em não fazer nada. Aguarde. Gente, olha, eu não vou nem dizer... Quem está aqui no canal já sabe que eu não enxergo de longe, né? Então, essas letrinhas pequenas, quando estava aqui, eu não estava lendo, eu estava concentrada em ler. Mas olha o que está escrito aqui. O que você tem forçado e como você pode deixar ir o resultado? Está aqui. Está aqui. Essas cartas estão dizendo isso. Forçação de barra, suavidade. Existe força em não fazer nada. Aguarde. O que você tem forçado e como você pode deixar ir o resultado? Esteja em casa. Autenticidade. Gente, deixe a sua verdade ser ouvida. Autenticidade. As pessoas autênticas, elas são o que elas pregam. A verdade, o nível espiritual banha a alma, que banha o ser encarnado. Então, essa pessoa tem um fio que conduz, que une, que traz verdade interior. No I Ching é o hexagrama 61, verdade interior. É a pessoa que é autêntica, genuína, verdadeira. Então, pessoa querida, tem muito de nobreza, você tem muito a ensinar, você tem uma força gigantesca dentro de você. Mas talvez agora, neste momento da sua vida, existe uma lição a ser aprendida. A força da suavidade, a força do não agir, a força da compreensão do limite do outro. Isso é força também. A força de não fazer nada, de não forçar a natureza das outras pessoas. Que perfeito, gente, que perfeito. Uma excelente semana. Se você for testado nesses aspectos, você já sabe o que fazer. Guarde a sua sabedoria
sacrifique um pouco do seu ego. E eu não estou falando ego no sentido negativo. Todos nós temos ego e precisamos dele para viver, né, nessa experiência. Eu falo no sentido assim, de não levar para o pessoal a ignorância alheia. Não é pessoal, gente. Simples assim, não é pessoal. O outro só não sabe. Ele não trilhou os seus caminhos durante as reencarnações. E nem é obrigado a isso, entende? Então respeite, só aceite. Perceba a doçura do grande mestre. A pombinha branca falando da paz. A presença dele era pacífica e amorosa. Assim como da sacerdotisa, assim como do pendurado. Só aguarde, emane as suas vibrações mais positivas, continue estudando, continue buscando. Você é um grande buscador, uma grande buscadora, é uma pessoa que tem uma jornada muito luminosa. Emane da sua presença, mas não force nada, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Sensacional esse jogo, hein, gente? Que é isso? Bom, vamos lá, vamos organizar aqui para a próxima leitura. Cadê a opção número 2? Você que escolheu a opção número 2, você escolheu a canga rosa. A canga rosa, eu já vou falar logo aqui no início, ela fala da cura de traumas. É um quartzo, né? É um quartzo que não é o quartzo rosa, ele vai para um tom lilás. Nessa pedrinha específica tem mica dourada, que era em formato de estrelinha, né? Eram estrelinhas aqui, tá vendo? Aqui, ó, o formatinho de estrelinha. Só quando eu comprei, já tinha quebrado tudo, já estava assim. Tem outros minerais também. Mas, enfim, vamos ver o que fala. A gente já tem uma pista aqui sobre... Deixa eu só misturar as cartas aqui, para não correr o risco de tirar as mesmas. Vamos ver o que fala da sua força. Será que tem algum trauma dessa vida ou de vidas passadas? Bom, todos nós temos, né? Isso aí não é nenhuma novidade do oráculo de Delfos. Vamos lá. Vamos ver o que as cartas dizem para você que escolheu a opção. Eu já vou virar logo, que aí economiza tempo, né? Bom, com certeza, né? Com certeza. Mas vamos ver aqui as outras cartas. Vamos baralhar um pouquinho melhor aqui. Talvez você esteja aí num período, né? Que a gente vê esse 10 de copas aqui. Num período, talvez afastado, brigado, será? Brigou com a família, ou se afastou, ou tá aí com as mágoas. E eu acho que, na verdade, a questão aqui, que pode ser traumática de outras vidas, né? Tem a ver com a família, gente. Você, eu e todo mundo. Por quê? Porque a nossa família e a minha, graças a Deus, né? Eu não vou entrar nisso. Perdão aí, tá? Que às vezes eu começo a falar e não presto atenção no que eu tô falando. Enfim, as famílias sempre trazem questões a serem resolvidas entre seus membros. Isso aí é natural, né? Todos nós temos laços de amor e temos laços que são de amor também, mas que necessitam de refinamento. Então,
é natural, às vezes, algum afastamento, e às vezes é preciso mesmo para colocar as coisas em perspectiva, para se reavaliar melhor o nosso comportamento e dos outros em relação a nós. Mas aqui, olha, olha só, cobertor, você é querido, você é amado. Então, a gente já começa falando isso, né? Aqui, pessoa querida, o 10 de copas vem falando exatamente dessa força que você tem. E quando que é do seu grupo, da sua turma, dos seus laços mais profundos nessa vida. Esses laços, eles são genuínos, no sentido de são aqueles que nós escolhemos antes de encarnarmos. Há um ordenamento perfeito nas conexões que trazemos para essa vida. Então, ao mesmo tempo que tem aqui uma percepção de afastamento, às vezes mágoas, dificuldades, incompreensões, ok, isso acontece. Porém, e possivelmente muito ligada à figura materna, porém, existe também a necessidade dessas trocas, desse contato. E existe também, primordialmente, a força que esse laço traz para a sua vida. Negar esse laço é diminuir a sua força pessoal. Romper com essa pessoa ou com pessoas, né? É claro, gente, aqui é um jogo para o coletivo. E eu não estou falando de relacionamentos tóxicos, abusivos, violentos, não é isso. Estou falando no que é geral. As dificuldades de relacionamento que todos nós temos. Então, aqui, fala para você o seguinte: o que te enfraquece de um lado é também o que te fortalece. E quanto mais você se afasta, e tem muito aqui de você ficar mudo, sabe? De não se relacionar, se afastar, ou se afastar do ambiente, ou se afastar emocionalmente, sabe? Tem um bloqueio aqui. Um bloqueio muito profundo. O foco tem sido só a incompreensão. O foco tem sido só as dificuldades. Essa carta aqui, especialmente desse deck, é a carta da Torre. Nesse deck, o que acontece? Esse rei, são contos de fada, né? Esse rei, ele foi engambelado por dois caras que disseram que eles tinham eles faziam o manto da invisibilidade. Eles conseguiam tecer uma roupa que era invisível, que deixava a pessoa invisível também. E aí, esse rei acreditou nessa historinha e saiu à rua, né, num desfile, vestindo a tal roupa, ou seja, ele saiu nu. E todo mundo começou a rir. E aí uma criancinha falou: o rei está nu. E aí ele se deu conta de que tinha sido engambelado. Então, essa carta, nesse tema aqui, fala de mentiras. Mas como elas saíram no negativo, esse ladinho aqui é um negativo, tá falando das mentiras que a sua mente conta para você. Ah, não, Fernando, você não sabe, você não conhece a história, você não sabe o que fazem comigo. Ok. Mas a nossa interpretação, às vezes, ela é limitada, como a da Torre. Ela é fechada, como o quadrado do 4 de espadas. Então, aqui, pede uma renovação no teu modo de ver as coisas, porque está muito limitado.
A tua força é justamente os laços de amor. Você é uma pessoa que ama. Você é uma pessoa extremamente sensível, extremamente empática. O desamor te faz mal, entende? Você tem uma característica da Rainha de Ouros e daqui, enfim, não vou explicar a técnica, mas você tem uma característica de acolher, de amar, de colocar para dentro de você. E a tua mente está distorcendo as situações pelas mágoas, por traumas do passado, por experiências já vividas com essas mesmas pessoas, só que são outras, você é outra e essas pessoas também são outras. Ah, no passado essa pessoa fez isso comigo. Tá, aí no passado do passado, o que será que você fez com essa pessoa? Entende? Então, esquece isso, esquece isso. Esquece o passado, no sentido de hoje eu sou outra pessoa, essa pessoa é também diferente do que foi. E agora, o meu coração, ele é tão, né? Até o rosa da canga rosa, né? Geralmente a gente trabalha o chakra do coração com os cristais com pedras cor-de-rosa e verdes para trazer o equilíbrio que aqui não tem. Aqui tem demasiada emoção que foi ferida e se trancou e se fechou. E esse calar está te fazendo mal. E esse afastamento está te fazendo mal. Ainda que você esteja convivendo na mesma casa, mas emocionalmente você se retraiu. Isso está tirando a sua força. A sua força é a força do amor, do acolhimento, de trabalhar junto, sabe? De buscar a união, de buscar a compreensão. Às vezes a gente vem na vida com aprendizados de nível superior. E aí você ama, entrega e nunca recebe de volta. E as pessoas não te compreendem, as pessoas te rejeitam, as pessoas te cortam. E é exatamente aí, é o nível superior do aprendizado. A gente está falando de 10 de copas. 10 de copas não é família feliz, também pode ser, mas aquele arco-íris que cobre o 10 de copas nos decks mais tradicionais, fala do amor de todas as cores, de todos os povos, o amor universal. É o 10, é o ápice, é já a passagem de um ciclo para o outro, dentro da espiral evolutiva. Uma oitava superior, você já está alcançando um patamar de amor que é superior. Então é hora de curar questões que já não te auxiliam mais, que já não te... que digamos assim, armazenam, bloqueiam a tua expressão. Você já deu um salto consciencial no campo afetivo, emocional. Você já é uma rainha de ouros. Não importa se você é homem ou se é mulher. Você é aquela que acolhe, nutre, ampara, sustenta, apoia. Quem é você? As raposinhas ou o cobertor? Veja que aqui também é a mãe natureza, né? Pegando os menores, cobrindo, acolhendo, aquecendo. Você é grande no amor. Grande, grande no amor. Você é gigantesca, gigantesco no amor. Então, quando você se retrai por mágoas e traumas, você perde na expressão de quem você é. Entende?
A questão aqui é a união. A questão aqui é o compreender que juntos vamos mais longe, mais devagar, mas mais longe. Tem uma mensagenzinha num livro que eu gosto muito, um livro espírita, que fala sobre 2 idosos que têm que levar lá uma carga para uma outra cidade. E aí, no meio do caminho tem uma nevasca. E eles começam a andar com muita dificuldade, quase morrendo. E aí eles veem uma criança caída na beira do caminho. E um deles vai lá e pega a criança e coloca, né, cobre aqui com um casaco. E o outro fala, você tá louco? A gente está aqui quase morrendo, tem que vencer todo esse caminho para chegar lá. E como que você ainda vai pegar um peso extra? Larga essa criança para lá. Aí o outro fala, não, eu não posso. É contra os meus princípios. Eu vou acolher essa criança e se tiver que morrer, vamos morrer os dois, né? Eu e a criança. Mas eu não vou deixar para trás, porque essa é a minha natureza. Essa é a sua natureza. E aí, né, no final, o que acontece? O outro vai sozinho, mais rápido, só que o frio se torna muito intenso e ele perece. O que pegou o resto das suas forças para ir junto, teve a troca do calor do corpo dele com a criança e chegou no seu destino. Olha que mensagem linda. Quando vamos juntos, trocamos calor. E vamos mais devagar, mas chegamos lá. Essa é a mensagem. Outono. Libere o velho e descanse. Libere seus traumas. Libere suas mágoas. Libere. Não serve para nada. Esse peso não serve para nada. Esse peso de trabalhar junto com os outros, esse sim, esse serve. Koi fish, aquele peixinho dourado, né? Sempre tem o suficiente. Sempre tem o suficiente de amor, de proteção, de troca, de amparo. Tudo é um reflexo. Olhe no espelho energético. O que você precisa em sua vida que você não está conseguindo atualmente? Perceba, a vida é reflexo. O que você não tem de afeto, de amor, de compreensão, de troca, dê você primeiro. A vida vai refletir. Então, quando você cala a sua natureza amorosa, você diz para a vida, eu não quero receber nada, eu me fecho, eu me calo, eu me retraio, eu me escondo. Ninguém me ama, então também não amo ninguém. Mas quando você libera, quando você entende que aquilo que os outros te dão é o suficiente e que a vida reflete, nem sempre no momento que a gente acha que a gente quer, mas a vida sempre vai refletir o fruto das nossas emanações. Quando você se retrai, quando você se fecha na sua torre, no seu espaço, que seja só mental ou verbal, quando você se fecha, a vida entende que você não quer e dá menos ainda. Entende? Reflita sobre isso. Nunca, sob hipótese nenhuma, deixe de vibrar a beleza, a luz gigantesca do seu coração. Ame profundamente. Ame abundantemente. Esse jogo fala de abundância, de amor.
seja essa pessoa. Sendo compreendido ou não, seja essa pessoa. Acima, acima, acima. Não com vaidade, não é isso, porque não é o caso. Não tem vaidade aqui, tem tristezinha. Saia da tristeza, deixe ir. Hora de perder, sabe? Possivelmente tem pais idosos que fazem bobagem. Deixa aí, deixa aí. Ame, 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 ame profundamente, porque essa é a sua natureza. Amar. Excelente semana. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Que lindo, hein? Vamos lá. Vamos tirar dessas cartinhas. Tiragens bem profundas, né? E vamos lá para você que escolheu a calcita azul. A calcita, ela traz estrutura, firmeza, equilíbrio. E o azul traz paz, tranquilidade. Então aqui você ancora, através dessa pedra, você ancora a tranquilidade no seu coração. Harmonia, paz. Vamos colocar as cartas aqui assim, para embaralhar direitinho, né? Deixa eu ver se tá certinho. Vamos lá. A opção número 2 deu uma mexida, sabe? Energeticamente. Foi uma mensagem muito importante. E bem intensa, bem forte. De novo, não. Não vou aceitar não, porque eu acho que eu embaralhei mal. Vou me embaralhar mais aqui. Eu sempre acho que eu não embaralhei o suficiente. Eu não gosto quando cai carta repetida assim. Vamos ver essa aqui que tá se exibindo. Oh, que lindo. Acho que é o canário. Essa aqui já traz uma vibração, sabe? Bem mais positiva, me parece. Vamos lá. Opa. Ai, que lindo. Essa tiragem parece que tem uma energia mais confusa, não sei, diferente. Sabe o que parece? Não sei, mas algumas pessoas talvez tenham escolhido só para testar. Deixa eu ver se ela tá sabendo o que tá falando. Não sei. Vamos lá. Então, pessoa querida, você que escolheu a opção número 3, não reclame tanto. Não reclame tanto. Aqui, possivelmente, tem signos de terra envolvido. Tem muita terra, muita terra, muita terra. Muita materialidade também, muita ambição, muita vontade de ganhar dinheiro, de trabalhar, E aí, há um descompasso entre a sua vontade e o ritmo da vida. Por mais que você ache que está fazendo muito, às vezes não está fazendo certo. Às vezes não está fazendo na direção correta, com as ferramentas ideais.
Você tem toda essa capacidade para fazer isso, entende? Mas você está usando errado. Você está usando os meios e artifícios errados. Aqui, o Rei de Ouros com a Imperatriz no negativo, você tem desbaratado, digamos assim, os seus recursos. Tem confiado demais no acaso. Você, de alguma forma, tem perdido oportunidades porque você quer apressar caminhos. Você tem pego atalhos. Você tem usado de algum poder, né? Imperatriz e Rei de Ouros fala de poder, mas um poder que é, neste momento, não muito embasado, de forças que não são muito reais, verdadeiras. Por quê? Porque você fica na lamentação, não vê resultado. Ou não vê o resultado que você espera que tenha através das suas ações. Tem trabalho? Tem. Tem esforço? Sim, com certeza. Mas dá tudo errado. Por quê? A tua força vem, e isso vem como lição do plantar correto, do fazer o certo. Aqui nesse jogo, é claro que não vai servir para muitos, mas eu tenho que dar uma, sabe? Tem que trazer essa informação. Tem pessoas aqui que podem estar usando de magia para conseguir as coisas. E aí, eu vou dizer uma coisa que não existe magia superior à competência, ao esforço e ao trabalho. E aqui você tem isso, o pior é isso, você tem. Tem a capacidade de fazer isso. Nós temos um mago aqui e o 10 de ouros. O 10 de ouros fala de uma trajetória, de uma vida. Só que você quer tudo para ontem, você quer achar seu ganso de ouro assim. Entende? Num golpe de sorte, eu quebrei a árvore e tá lá o ganso me esperando. Porque eu quero. Usando até, às vezes, de atributos físicos para conseguir. Desculpe, essa leitura está puxada. E, claro, é uma leitura coletiva. Não, você não precisa se ofender. Por quê? Porque não é para todo mundo. Você vai pegar daqui aquilo que você entende como verdade para você. Mas existem pessoas, sim, uma minoria, que vão por atalhos. Querem o resultado sem a plantação correta. Querem golpes de sorte. Há uma força aqui que é assim, eu nasci com esse poder. Eu me sinto com esse poder. Imagina uma imperatriz e um rei no negativo. É a própria carteirada na vida. Gente, é isso, sabe? Pessoas, eu acho que assim, para muito poucos, gente, eu vou até mudar a linha, mas eu preciso dizer para alguns aqui, você tá dando carteirada na vida, pessoa querida, não é assim que funciona, não é assim, você sabe o caminho, né? Não é. Aqui, para esses poucos, e aí eu vou mudar, vai finalizar aqui para esses poucos, tem muito de vaidade, de arrogância, sabe? E isso tira a sua força. A sua força está no trabalho paciente, metódico
E a vida vai trazer cada vez mais dificuldades e empecilhos para quebrar esse padrão que te atrasa na vida. Esse senso de que é superior, de que está acima, de que sabe mais, de que tem mais, que pode mais. Inclusive o desejo e a ambição de parecer rico, rica, diante dos olhos dos outros. Sabe? Deixa isso para lá, pessoa querida. Vamos agora mudar o rumo da conversa. Para a maioria das pessoas que estão aqui, não se ressinta de não receber. Não fique na tristeza de que você trabalha e não consegue. Porque esse movimento vai vir para você, entende? Vai vir no momento certo. Mas quando você dominar a arte de viver, quando você dominar a arte de trabalhar a partir do autocontrole, você controlando as suas ambições, você controlando as suas vontades, você percebendo que o trabalho paciente, metódico, o trabalho que não foge do ritmo natural da vida, ele abre portas. Aqui há uma jornada longa a ser cumprida. Começa num primeiro passo observando. Então, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, e eu vou trabalhar com esse pouco que eu tenho. E desse pouco que você tem, você chega no ápice. Mas há uma jornada gigantesca até lá. Entende? Então, tenha paciência. O que te atrapalha, o que tira a sua força, é já querer ser algo que você não é. É vestir máscaras, é incorporar uma persona para viver em sociedade. Isso gera dívidas, atrasos, tropeços. E quando você queima seu filme na sua carreira, muito dificilmente você consegue recuperar. Não queime filmes. Trabalhe duro, trabalhe consistentemente, crie bases fortes. O 7 é um número espiritual, ele liga a terra ao céu. Nenhuma árvore cresce de um dia para o outro. Ninguém vence a árvore da vida de um dia para o outro, especialmente na matéria. Há todo um processo, um caminho que exige trabalho, esforço, consistência, competência que você tem, O que te falta é paciência para chegar lá. Vai chegar onde você quer. Mas essa semana os desafios possivelmente vão te mostrar que você tem usado mal as suas forças. Isso tira o seu potencial. Potencial, estamos falando de potencial, não de frutos ainda. Não é a hora da colheita, é a hora da plantação, entende? Quando você entende que pode trabalhar com os seus poucos recursos e que isso vai te levar longe, invista nesses poucos recursos. Torne esses poucos recursos grandiosos através do tempo, através do esforço, através da dedicação. Verão, mergulhe a alegria e a luz. Não é bem isso não, gente, mas eu não sei essa palavra e eu tô chutando. Basque, não sei o que é isso. Mas fala de alegria e de luz, fala de produtividade. Essa abelhinha, as abelhas, elas trabalham em conjunto. As abelhas trabalham não pensando em usufruir do mel. Elas trabalham para a abelha, a rainha, né? A abelha rainha. O mel que elas produzem também nos alimenta, mas elas continuam trabalhando. Humildemente, incansavelmente, as pequenas e doces abelhinhas.
coletam o néctar, elas processam o que é o recurso que elas têm, que é pequeno, são pequenininhas, vão colhendo, né? O pólen, aliás, não é o néctar, o pólen, elas vão colhendo de flor em flor, um tiquinho, um tantinho, e formam esse produto, gente, maravilhoso que é o mel, para todos nós. E elas fazem isso com alegria, com luz. 7 de ouros. O espírito, eu acho que é o canário. O amor está à volta. Quando você coloca amor no que você faz, não é o amor pelo resultado, amor pelo trabalho, amor pelo estudo, amor por você. Aqui há um processo de um amor próprio distorcido. Um amor próprio que é cilada, que é armadilha. E você não vê a capacidade gigantesca que você tem. Isso distorce a sua percepção. Na verdade, a percepção aqui já é distorcida. Por quê? Veja bem essas 3 cartas. O que a gente tem aqui? Um rei de ouros e uma sacerdotisa. As vestes maravilhosas, brilhantes, não é? No negativo. É aquilo que você deseja. E aqui, as vestes rotas, as vestes de um trabalhador. Não confunda. Não se perca. Aqui tem muito mais valor do que aqui. Aqui é o negativo do jogo. Então aqui você tem uma força de trabalho que é maravilhosa. Só que você, por falta de amor próprio, não percebe. Quer se vestir de vestes que não são suas ainda. Serão um dia, depois de um longo ciclo, depois de uma jornada. E o longo aqui é relativo, né? Porque isso não é previsão. Isso aqui é um conceito para você entender. Aqui tem uma jornada, tem uma trilha, um caminhar. Gratidão é a força da vida em paz. Pelo que você é grato. Olha que linda essas flores cor-de-rosa, né? Quartzos cor-de-rosa, que nunca vi assim, mas existem, né? Raros. A gratidão. Nessa ânsia de querer ser, de querer mostrar que é, você perde a gratidão pelo que você já é, pelo que você já tem. Então, eu vou te aconselhar uma coisa. Feche os olhos e perceba tudo aquilo que é bênção na sua vida. Não aquilo que você almeja ser, que você mostra, tenta mostrar que é, mas o que é bênção na sua vida, o que só você tem, que é muito, muito mais valioso do que qualquer aparência externa, entende? Aqui tem a beleza da gratidão. A gratidão é a força da vida, da paz. Paz, paz, paz que vem do trabalho constante, do esforço certo, na direção certa. Fluxo, Lakshmi, deixa a deusa abençoar e enriquecer a sua vida. Não, deixa as bênçãos da deusa enriquecerem a sua vida.
Olha que engraçado, gente. Enriquecer a sua vida, as bênçãos, não falam de riqueza material, elas falam de enriquecer a vida através da gratidão. Uma vida rica não é uma vida de ostentação. Uma vida rica, ela traz boas relações, paz interior, equilíbrio emocional, estudo, conhecimento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, perdão aos outros e a si, perdão à condição em que se nasceu. Aqui há um fluxo de bênçãos que vão enriquecer a sua vida através do entendimento dos processos naturais da vida. Pessoa querida, não deixe de se esforçar, não deixe de desejar, de almejar, de ambicionar. O jogo não fala sobre isso. O jogo não fala sobre aceitação, mas ele fala sobre paciência e ajuste em relação aos processos da vida. Tá bom? Foi uma mensagem meio punk, né? Mas eu tenho certeza que pode ser útil a você. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.